Olá, irmão e irmã, que Deus abençoe você, que a paz de Jesus entre no teu coração e que a palavra que nós vamos ouvir ilumine a sua vida, para que no seu caminho o reino de Deus venha em primeiro lugar. Te convido a rezar, porque ouvindo a palavra de Deus sob a unção do Espírito, nós a entendemos e ela produz frutos em nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, enviai a vossa graça para a nossa vida, para que, nutridos pela Tua palavra e guiados pelo Teu Espírito, não nos falte a alegria e a paz, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, narrado por São Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tendo vivido solenemente o tempo da Páscoa, que nós encerramos no último final de semana com a festa de Pentecostes, nós retomamos a nossa caminhada do tempo comum, que é o período no qual nós vamos respondendo ao chamado de Jesus. Jesus chama cada um de nós para segui-lo. E a esse chamado nós damos o nome de vocação. Vocação é a maneira que nós respondemos ao chamado de Deus. E esse chamado que Jesus vai nos fazer exige de nós renúncia. Pedro vai dizer o que ele disse neste evangelho em sequência do encontro do jovem rico com Jesus. Não sei se você se lembra, mas o jovem rico chega até Jesus e pergunta o que é preciso para receber a vida eterna. E aí Jesus vai dizer para ele que precisa seguir os mandamentos e, por fim, o convida a renunciar os bens e segui-lo. E o jovem não consegue fazer isso. E observando tudo isso, então Pedro vai fazer essa exclamação: Senhor, nós fizemos isso. Nós deixamos as nossas coisas para te seguir. E Jesus reconhece essa renúncia dos discípulos e, diante desta renúncia, faz uma promessa. Vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês vão receber 100 vezes mais. Casa, famílias, parentes, campos, tudo que vocês deixaram, eu vou devolver com o cêntuplo. Olha a promessa de Deus para os seus discípulos. Irmão, irmã, não tem como a gente ouvir este evangelho e não nos lembrar das palavras do Papa Bento XVI, que diz: Deus não tira nada, Deus dá tudo. Grava isso, Ele não tira. Deus que vem ao nosso encontro e chama a cada um de nós para segui-lo, não quer tirar nada da gente. Ao contrário, Ele quer dar mais, abundantemente mais. Claro, virá acompanhado das perseguições deste mundo, porque este mundo não tolera os que são de Deus, porque este mundo não entende a alegria de ser discípulo de Jesus. Mas confiemos muito mais na promessa, ainda que acompanhada das perseguições. Ele nos dará 100 vezes mais. E não só isso, nos dará a vida eterna. E quando a gente escuta isso, a gente precisa olhar para a nossa caminhada de fé. Quantas vezes ou você ouviu, ou até pensou: nossa, mas você vai lá na igreja perder tempo? Os membros de pastoral, às vezes estão ali se dedicando para um trabalho, estão fazendo alguma coisa por amor a Jesus. Um músico que gasta um tempo ensaiando, tirando uma música nova. O ministro da Eucaristia que chega 1 hora antes da missa e sai às vezes 1 hora depois. O
pessoal que vai limpar a igreja, gasta ali 3, 4 horas limpando a igreja. Cada irmão da comunidade que se dedica nos eventos para arrecadar os fundos para manter a comunidade, quermesses, show de prêmios e tantas outras iniciativas, né? Irmãos que se dedicam a visitar doentes, a levar alimentos para quem precisa. O padre, quantas vezes eu não escuto, nossa, mas podia ter casado, podia ter feito isso, podia... Parece que vocês estão perdendo tempo, parece que está perdendo a vida. Não estamos. Nós conseguimos entender a alegria de poder ser de Deus, de caminhar com Ele e de colocar Deus em primeiro lugar. Sim, nós vamos fazer renúncias, mas a renúncia para nós, ela não é um prejuízo, mas ela é um ato de liberdade diante de todas as coisas, para que Deus seja o primeiro. Porque falar de renúncia não é falar sobre perder alguma coisa. Eu não perdi a minha vida para ser padre. Você não perde o seu tempo, você não perde a sua família, você não perde um dia de descanso para fazer as coisas da obra de Deus, para cumprir os seus mandamentos. Não, não é sobre perder, mas é sobre saber soltar aquilo que é secundário para alcançar aquilo que é primeiro. E primeiro é Deus e a sua vontade. Em primeiro lugar, Deus e o seu reino. E assim procedendo, se cumprirá na nossa vida. 100 vezes mais Ele nos dará. E se você já está respondendo ao chamado de Deus, se você já assumiu uma vocação, se você já o colocou em primeiro lugar e está relativizando todo o resto, então olha bem para a tua vida. Olha bem à sua volta. E você vai ver, Deus já está cumprindo essa promessa. Você abriu mão de alguma coisa para ser dele? Você abriu mão de alguma coisa para poder segui-lo, para poder servi-lo? Ele já está abençoando a sua vida, multiplicando. Olha, e você vai ver. E se você ainda não fez essa experiência, hoje fica esse convite, que possamos responder ao chamado do Senhor com a mesma disponibilidade de Pedro e dos outros discípulos. Abriram mão de muitas coisas, mas nunca perdendo, sempre ganhando. Lembre-se disso quando você também precisar fazer os pequenos sacrifícios do dia a dia no caminho de Deus. Quando você precisar fazer as suas renúncias para poder realizar a sua vocação. Vai acontecer. Você talvez vai ter que deixar um instante a sua casa, você vai ter que deixar um instante seus amigos, você vai ter que deixar alguma coisa, você vai ter que abandonar alguma outra situação para continuar neste caminho de Deus. Mas você vai sempre caminhar confiante nisso. Não estou perdendo. O que eu estou ganhando vem de Deus. E o que vem de Deus é muito maior do que todos os reinos desta terra. E o que eu estou ganhando de Deus, nada vai tirar, nada vai destruir. E, sobretudo, o que eu estou ganhando de Deus é em absoluto o que eu preciso para uma vida plena e para uma vida feliz. Porque quando Deus nos chama, é este caminho para ir realizando em nós todo o projeto para a nossa vida. Em cada momento que você for servi-lo, seja na vocação religiosa, lá na comunidade, através do serviço pastoral que você presta, seja na sua casa, porque a sua família também é um chamado de Deus, e aí eles também têm que fazer os pequenos sacrifícios, vá com a alegria, mesmo que você esteja renunciando, porque é aí que está a sua salvação, porque é aí que se realiza a promessa de Deus, 100 vezes mais. E este 100 vezes mais é o que você precisa para ser feliz nesta terra e alcançar a felicidade da vida eterna. Continue firme e agradeça a Deus, porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu e vai te sustentar quando a renúncia for necessária e te abençoar com os 100 vezes mais do Evangelho. Que Deus abençoe você nesse dia e lhe dê bom ânimo e boa disposição para segui-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esquecem, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, clica no sininho, coloca nos comentários se vale a pena ser de Jesus, se vale a pena servi-lo. Conta pra mim. Bom dia.